aí, galerinha ligada no Bizu. Hoje a gente veio aqui em Nilópolis conversar com ela, que é uma empreendedora, tem uma agência de comunicação focada em negócios de impacto social e ela começou aí de uma forma um pouco inesperada. Então hoje vocês vão conhecer aqui no Bizu a história de Tássia de Carvalho. Bom, Tássia, em primeiro lugar, obrigada por contar a sua história aqui pra gente, aceitar esse convite. E aí eu quero começar assim, sabendo de você, como é que funciona a tua empresa, né? Você disse que ela é focada em negócios de impacto social. Como é que surgiu essa ideia? Então, eu já trabalho com ações de impacto social há mais de 10 anos. E eu já passei por fundações, por governos, e a minha última passagem foi no jornal O Dia, onde eu era repórter e cheguei a ser colunista. E eu escrevia sobre ações positivas em favelas e periferias. Em 2016 veio a crise, o jornal fez uma demissão em massa e eu fui demitida junto. Eu fiquei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Aí depois peraí, o que aqueles projetos vão fazer da vida deles? Porque eles chegavam em mim no jornal com uma pasta desse tamanho, com uma história de 1980, com um monte de fotos para provar que aquele projeto existia, que tinha relevância, e mostrando festinha das crianças dos anos 90, e eu ficava assim, gente, calma, o que você quer que eu escreva? Eu não estou entendendo, entendeu? Então eu comecei a pensar, poxa, eu posso trabalhar a comunicação para esses projetos, que é uma forma até de eu me sustentar até eu conseguir uma outra coisa, que na época eu não estava pensando em tocar isso como um negócio. Aí eu pensei, vou tocando isso aqui para poder me manter e também vou ajudar esses projetos e eu cobro um valor mais acessível, porque eu sei que tem assessorias cobrando valores bem altos e os projetos a maioria não consegue pagar. E aí eu comecei como quem não quer nada. Tá bom, joguei no Facebook. Menos de um mês depois já tinha 3 clientes. Aí, opa, já tava começando a ficar bom o negócio. Quando foi menos de 6 meses depois, eu tava atendendo 10, eu tava maluca. E aí, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Há quanto tempo isso mesmo? 3 anos. Há 3 anos. Eu comecei a ficar maluca, fazendo assessoria de prêmio e não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, gente, peraí. Eu tô ganhando muito mais do que eu ganhava no jornal. Eu tô tendo um reconhecimento que eu não tinha quando eu tava no jornal. Porque eu comecei, como sou eu sozinha e eu tô na frente, então eu acabo dando muitas palestras e tudo mais. No meu primeiro ano, assim, no meu primeiro semestre, porque foi no meio de 2016, eu recebi 2 prêmios. Aí eu falei assim, já assim de cara. Peraí, eu nunca ganhei um prêmio quando eu tava no jornal, ninguém me chamou pra dar uma palestra em mais de 3 anos. E agora o povo não para de me chamar, eu tô ganhando mais e tudo mais, e posso até fazer meu horário, teoricamente. E eu acho que é bem importante a gente falar, e quando a gente fala assim de ações de impacto social, as pessoas acham também que o resultado não é lá essas coisas. Por exemplo, você está trabalhando com ação de impacto social, uma outra matéria tá bom. Então, eu tenho um cliente, que foi meu primeiro, ele tá comigo até hoje. E eu vou vendo a minha evolução como profissional através dele. Legal isso, né? Bem legal. Não, e legal que o cara também confiou. E você confia. Porque é muito fácil entrar agora. Porque agora eu tenho o resultado dele e dos outros pra mostrar. Mas eu não tinha nada. O cara foi parceiro. Foi parceiro. Foi muito parceiro. Que é o pessoal da Favela Mundo. Então, no primeiro ano a gente conseguiu, sei lá, umas 40 matérias. Aí, porque foram 6 meses, aí em 2016, 40 matérias. No segundo ano, a gente já conseguiu mais de 100. E aí, assim, tipo, já melhorou bastante. Agora, no ano passado, a gente arrebentou a boca do balão, porque além de conseguir mais de 200, foram 220, se eu não me engano, a gente ainda conseguiu inserção no Caldeirão do Hulk, em vários programas da Globo. A gente só não conseguiu ainda a Fátima Bernardes, que é o nosso sonho. Pronto, já fica aí a dica, Fátima. A gente sempre dá essa sugestão lá pro pessoal da Fátima, mas ainda não rolou. A verdade é essa. Mas no RJTV foram umas 4. Entendeu? Para um projeto que tá numa favela, é muita coisa você conseguir 4 RJTV. E assim, o que te motiva a fazer exatamente assessoria de negócio de impacto social? Por que eu tô te perguntando isso? Porque quando você vai fazer assessoria de imprensa, de uma empresa grande, de mercado,
assim, você vai cobrar um pouco mais, Sim. até porque é o objetivo, né, de Sim. qualquer empresa, o lucro. Uhum. E aí, no caso, o impacto social, essas empresas, o lucro não é o objetivo principal. Não é. Então, por que assim, o que te motiva a exatamente trabalhar nesse nicho que não teoricamente... dá tanto exato, não dá tanto retorno, né, Não. monetário. Assim... Então, eu já fui beneficiada por ações de impacto social quando eu era criança, porque quando eu era pequena, eu fui tirada da escola, quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, para poder cuidar dos meus irmãos mais novos. E aí a gente se mudou de município, morávamos em Nova Iguaçu, fomos para Belford Roxo, tudo aqui na Baixada Fluminense, e lá em Belford Roxo tinha uma creche comunitária, que era sem fins lucrativos, e nessa creche a minha mãe podia deixar a gente o dia inteiro. Como podia deixar a gente o dia inteiro, não tinha mais lógica eu não poder ir para a escola. Porque antes eu ficava o dia todo... Com 5 anos você tomava conta de quantos irmãos? Então, era um, mas aí eu fiz 8 e nasceu mais um. Então eu fiquei dos 5, 6 anos até os 8 sem estudar. Tomando conta de 2 irmãos. Tomando conta de 2 irmãos, E é meio absurdo porque meu pai morava com a gente nessa época, teoricamente. Ele não estava muito lá, mas ele estava lá. Mas ele não trabalhava, ele vivia, sei lá, fazendo o quê da vida dele, entendeu? Era bem complicado. Não podia ser presente por algum motivo, e aí você teve que, exatamente com 6 anos, assumir uma responsabilidade que com uma não criança. era minha. E teve que deixar de lado os estudos até que surgiu a creche comunitária na vida de vocês. Então, isso, eu mesma criança, quando surgiu essa parte da creche, eu com 9 anos, minha mãe até hoje lembra, ela falava assim, viu, você não falou que ia ser jornalista? Você virou jornalista? Porque eu pensava assim, eu quero fazer alguma coisa pelas crianças que nem eu. E aí, criança você falava isso? Eu falava. Eu era muito madura. Eu era muito madura. Eu fico pensando assim, gente, quem dera eu ainda fosse com essa cabeça assim, porque era uma criança. E eu falava que eu queria ser médica para ajudar as crianças da favela. Queria ser jornalista, porque eu achava incrível você denunciar os abusos e tudo mais. E eu também queria ser apresentadora, eu queria ser tudo. E aí depois eu descobri que jornalista podia ser apresentadora, então eu já eliminei uma coisa. Pode denunciar também. Pode denunciar também. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu tinha feito já ensino médio técnico e enfermagem, porque minha vida estava voltada para eu começar na medicina. Então eu já peguei e fiz o ensino médio técnico para ver se eu ia me dar bem. E já planejando, porque eu era uma adolescente muito estranha. Então eu já pensava assim, poxa, eu faço um concurso, faço plantão no fim de semana, e aí a semana eu fico toda livre para fazer a faculdade de medicina. E aí eu entro numa pública e com o dinheiro do plantão eu me mantenho. Então eu já tinha uma cabeça assim, já tinha planejamento, isso. E aí quando apareceu o ProUni, não tinha medicina especificamente, porque eu fui me inscrever no último dia, que eu não tinha internet, eu não tinha computador. Então, quando apareceu lá, eu liguei pra minha prima, eu falei assim, Juliana, posso ir aí na sua casa? Porque era 2004, 2005. E ninguém tinha... 2004, perdão, eu comecei em 2005. E ninguém tinha computador, não era assim que nem é hoje, entendeu? E nem lan house tinha muito onde eu morava. Então eu fui na minha prima para poder fazer minha inscrição. Aí tá bom, botamos lá enfermagem obstétrica, a última opção. Um negócio chamado marketing. Aí eu falei assim, Juliana, o que é marketing? Um negócio aí para você fazer comercial de TV, confundindo com publicidade. Sim. Aí eu assim, isso é bom, tá perto lá do jornalismo, né? Porque publicidade, não sei o que. As pessoas embolaram tudo, as duas embolaram tudo. E aí tá bom, me inscrevi, saiu pra marketing, justamente. Não saiu as outras duas. E aí eu cheguei na faculdade, peguei a grade do primeiro período e quis chorar. Porque naquela época o marketing era voltado pra administração, não era pra comunicação. Sim, exato. Em administração tive lá uma cadeira lá só pra marketing. Não, só que era muita administração. Era assim, tipo, 3 matemáticas no primeiro período. Estatística. Teve pesquisa operacional também? Não, graças a Deus não. Porque a pessoa, quando viu aquilo, já foi começar a se informar como podia fazer transferência interna.
Mas aí eles falaram assim, olha só, o período de transferência interna desse semestre já passou, você tem que cursar e não pode reprovar em nada, porque se você reprovar, você perde a bolsa. Então aí você teve que fazer. Aí eu fui fazer, mas foi um semestre bem ruim, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas quem estuda comunicação não é muito bom em matemática. A maioria, pelo menos. A maioria. Então, assim, foi bem sofrido aquele semestre. Mas eu fui e depois me transferi para jornalismo. Porque não tinha medicina na faculdade também. Então, aí, o jornalismo entrou meio que por já, acaso na tua vida, porque marketing você não se encaixou, não, então deixei fugir pro jornalismo. Já era um sonho de infância, só que primeiro eu queria fazer a medicina porque demorava mais. Aí eu ficava pensando assim, gente, se eu for esperar terminar o jornalismo... prioridades, minha medicina... e aí eu pensava, nossa, eu vou ser uma médica rica, e aí eu faço jornalismo, depois eu faço hobby, o que eu quiser, entendeu? E aí eu consegui entrar em jornalismo e logo no primeiro semestre eu já percebi que eu poderia fazer a diferença através do jornalismo. Eu não precisava fazer medicina só para poder trabalhar com favela, que eu achava que eu tinha que ser médica para trabalhar com favela. Então, desde o início, eu já comecei a ver uma mudança muito boa. E eu entrei num período muito bom, porque a Viva Favela tinha uma parceria com a minha faculdade. Então eu fui fazendo amizade com pessoas que eram produtoras culturais e atuavam em favelas. Na verdade, você sempre foi engajada em causas sociais, né? E desde o primeiro período eu fui fazendo amizade com essas pessoas. E aí eu fui subir uma favela, e aí fui entender como funciona esse projeto, aí daqui a pouco eu fui em outra, aí eu fiz um curso em uma, e daqui a pouco... E aí quando eu vi, eu já tava lá dentro, entendeu? Foi meio assim, e fluiu. E aí eu fui... Depois eu comecei a ficar mais atuante quando eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado, porque foi bem na época que eles implementaram as bibliotecas parque. E o meu núcleo era o que fazia a gestão das bibliotecas parque. Então, eu fui lá fazer estágio e aí a gente estava em Manguinhos, estava na Rocinha e começou a ir para o alemão e não sei o quê. Então, eu fui ficando mais atuante. Tinha muitos cursos bons, muitos cursos maravilhosos de cinema e várias coisas assim. Então, eu comecei a fazer os cursos também. Então, eu ia lá durante a semana trabalhar, ia final de semana para fazer curso. Aproveitar. E fui ficando lá. E depois que você descobre o caminho, você continua. E assim, e aí nesses 3 anos, né, que você virou empreendedora, quais foram as maiores dificuldades para você? Porque assim, você não ter o salário certo no fim do mês já assim, quais foram as suas maiores dificuldades como empreendedora? Então, eu acho que esse de não ter o valor fixo todo mês é uma coisa que pega bastante, porque você às vezes assim, fica 3, 4 meses ganhando muito bem. E aí você, principalmente no início, você tem um erro de achar que, já que você ganhou muito bem nos 3, 4 meses, você vai continuar ganhando aquilo. E não é assim, entendeu? Então, essa parte de gestão foi uma parte que eu tive que aprender e eu chorei, porque eu odeio matemática, eu já falei isso. E eu tive que começar a aprender matemática. E eu... Para poder manter os meus custos baixos, eu não tenho um contador. Então, eu tive que aprender a fazer declaração de MEI. Básicas de contabilidade. Fluxo de caixa. Sim. Essas planilhas são horrorosas. Eu tive que aprender. Entendeu? Então, assim, hoje eu sei bastante coisa. Você acaba tendo uma visão geral, Sim. né? Acaba tendo visão também administrativa. Né, disso tudo, e aí para poder sobreviver. Então, Com assim, certeza. A sua maior dificuldade foi a matemática, nesse tempo, matemática. planejamento. Essa parte de gestão foi bem difícil. Quando eu fui começar a aprender a fazer sites também foi bem difícil, porque eu precisava fazer o da empresa. Então, assim, você depois de jornalista, você tendo que montar a tua empresa, você teve que aprender a fazer o seu site. Sim, tive que aprender a cuidar sobre da gestão, a cuidar da tua saúde financeira. Precificação, que pra mim foi bem difícil. Você fez cursos para isso? Fiz. Entendi. E aí, assim, quando vem exatamente as adversidades?
Assim, o que que você pensa assim? Não, se eu cheguei até aqui, agora tem que ir. De onde você tira forças? Porque você passou por um acidente Sim. em 2010. Você, quando se formou, você estava fazendo químio, estava careca. Então, assim, já são aquelas histórias mesmo de vida. Sim. Que não é o que a faculdade nos ensina. Verdade. Então, assim, de onde você tirou forças? O que te motiva exatamente? Toda vez assim que eu tô muito cansada ou com dor, ou quando eu penso assim, cara, hoje eu não queria trabalhar, ou tá doendo muito, porque eu sou doente crônica e eu sinto dor o tempo inteiro. Tipo, agora eu tô com muita dor, mas eu não posso parar porque eu estou com dor. Porque eu sinto dor o tempo todo, senão eu vou ficar paralisada. Então eu sempre procuro pensar em quem tá lá na outra ponta, em quem os projetos beneficiam. Então, assim, quando eu vou nos projetos e eu vejo aquelas carinhas das crianças, nossa, aí eu fico pensando, gente, tem um projeto do alemão, por exemplo, o pessoal do Fidançar, que eles, assim, são um projeto do coração, muito do coração, porque eles iam fechar as portas, eles já encaminharam 2 crianças para a escola do Teatro Bolshoi, mais 8 para a escola do Teatro Municipal, entre outras instituições. Tem criança que era do alemão, que está indo agora pro Bolshoi lá da Rússia. Tem criança indo fazer intercâmbio na Europa de dança. E eles iam fechar as portas porque não tinham R$1.500 por mês para pagar o aluguel do espaço. Então, assim, com a assessoria de imprensa, em menos de 48 horas a gente conseguiu um patrocínio para eles. Então, assim, eu fico pensando assim, cara, o que ia ser dessas crianças? Sem apoio, sem patrocínio, sem nada. Eles já ensinaram 1.500 crianças. O que assim, dessas 1.500 crianças o dia todo fazendo nada? Assim, qual o futuro, entendeu? Né? Qual a perspectiva? Aí você pensa assim, cara, meu trabalho aqui da minha casa tá mudando a vida daquela criança lá. Como é que eu vou ficar deitada e, sei lá, chorando porque eu tô com dor? Então, assim, vou tomar um remédio e vou, entendeu? E assim, aí eu vou indo, pensando em quem tá na ponta. Então, por isso que eu acho que eu não conseguiria trabalhar com um cliente normal, que não tem nada a ver com impacto, que não tem nada a ver com nada, porque, ótimo, vai me dar um recurso financeiro maravilhoso, muito melhor do que eu recebo com projeto social. Mas, e o recurso, assim, o bem-estar, a satisfação, eu vou ter? Não sei, acho que não, entendeu? Então, por isso que eu foco nisso, nessas ações de impacto social. E Tássia, agora, como a gente sempre tem no nosso programa, aquele um bisu pra galera que tá nos assistindo. Quem tá, aí fica um bisu que você quiser da vida, ou então pra quem quiser montar o seu negócio, tá querendo iniciar o seu negócio. Então, assim, agora é aquele momento Tássia. Gente... Um bisu da Tássia. Não, agora deu um branco total na pessoa, né? Um bisu. Deixa eu pensar. 1h30 depois. 1h30 depois. 1h30 depois. A gente coloca o reloginho rodando. Eu acho que é muito importante você acreditar no seu sonho. Porque muitas vezes você desiste de fazer o que você gostaria de fazer porque você pensa que não vai dar dinheiro. Mas dá dinheiro. Porque eu tô há 3 anos vivendo só disso. E assim, tudo que vocês estão vendo aqui, esses 2 computadores e os outros equipamentos, os cursos e tudo mais, eu fiz com o dinheiro da empresa, entendeu? Com as coisas que a empresa foi me proporcionando, eu não tinha nada. Até mesmo, sei lá, a TV, o sofá, as coisas foi entrando dinheiro, eu fui comprando, eu fui construindo para poder investir no meu negócio, porque nem investimento inicial eu tive. Então muita gente pensa assim, para o teu negócio eu preciso ter 10 mil na mão, preciso ter 50 mil na mão, preciso ter 1 milhão. Mas você não tem. E aí você vai ficar esperando começar o seu negócio quando você tiver. Eu acho que é muito importante você começar o seu negócio da melhor maneira possível com o que você já tem. E ele ir se criando e estruturando com o que você tem. Tá tudo certo, Tássia. Muito obrigada por receber a gente aqui na tua casa, no teu home office, compartilhar com a gente a tua história. E galerinha, um bisu de hoje fica por aqui. Fiquem ligados no nosso canal, que a qualquer momento a gente vem com mais novidades pra vocês. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.